E aí, hoje eu não vou começar com então, porque toda vez eu começo com então. Então hoje eu vou falar assim, oi! Olha, para quem tá chegando agora, hoje nós vamos fazer o estudo 5 em Ezequiel. E é assim, como é desafiador estudar a Bíblia, né? E como é desafiador você estudar um texto que de repente vai bater de frente com algumas coisas que você já viu, algumas coisas que você acredita, aí você vai comparar na Bíblia e ver que a coisa é meio diferente, né? Então, nós estamos no livro do profeta Ezequiel, e Ezequiel é conhecido, né, pelo menos, ao do Vale de Ossos Secos, que nós vamos falar mais pra frente. Mas tem tanta coisa nele, gente, até agora o livro dele é muito interessante, porque é assim, e o Senhor me disse, quase não conta a história, é como um relatório das visões que ele teve. Então é muito interessante a gente analisar uma por uma. Eu peguei o texto que eu vou usar hoje, é a Bíblia na linguagem de hoje. Embora eu não use a linguagem de hoje para meu estudo, eu gosto de colocar aqui, porque tem gente que está assistindo esse estudo pelo YouTube, que não é muito familiarizado com a gramática da Bíblia, porque a Bíblia é o português clássico, né? Então, existem até umas palavras que eu só vi na Bíblia. Tem umas palavras, né, que eu não vejo, não é comum no português, né? Então, eu gosto de colocar na linguagem de hoje para ser mais fácil para todo mundo entender. Então, é interessante até para você, a gente tira várias versões e tira a síntese, né? Então, o que nós vamos falar agora? Ezequiel foi chamado, primeiro, nós vimos que ele foi levantado, né, para falar sobre a idolatria. E até agora, né, nós estamos hoje, é o capítulo que é aqui que a gente vai começar. Pausas para o computador, que dá pau de vez em quando, lógico. Capítulo 13. Então, nós vimos que nos 12 primeiros capítulos estava falando da idolatria. E é interessante você ver, porque quando você fala idolatria, você imagina uma coisa assim, muito fora da realidade. Você vê uma coisa que assim, não é muito distante. Aqui nós vamos ver Deus falando para ele vários tipos de idolatria. Então, até a aula passada, nós vemos Deus falando, na aula retrasada ele leva o Ezequiel para o templo e mostra imagens que tinha de répteis e que eram os animais que o povo idolatrava. Até ele manda o Ezequiel fazer um buraquinho na parede para ver o que estava acontecendo dentro do templo. E hoje nós vamos ver ele falando das profecias e falando dos profetas. Então, antes da gente entrar nesse assunto, assim, eu quero convidar você que está vendo agora a zerar todo o seu conhecimento. O que acontece? Teve uma época no Brasil que eu dava aula de primeira carta aos Coríntios para as igrejas, né? Então eu me chamava igreja que estava organizando, grupo de batismo, eu ia lá. E eu tinha sempre um cuidado de dizer o seguinte, olha, eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, não é o costume da sua igreja, não é o que a Bíblia diz. E eu vou falar hoje aqui sobre o que a Bíblia fala sobre os profetas. Pode ser que alguma coisa que você ouvir agora vai ir contra uma coisa que você costuma ver na sua igreja, na sua comunidade, ou com uma coisa que você acredita. E eu creio que estudar a Bíblia é um desafio. Então, pegue a aula de hoje, zere tudo que você sabe sobre profeta e até os modernos, né? As pessoas que têm o dom da profecia, existe, eu não estou renegando os dons, mas eu quero que você abra sua mente. Abra sua mente e vamos ver o que é que a Bíblia tem para nos falar sobre isso, tá bom? Por que você tá com tanto cuidado assim, gente? Porque eu já passei por tanta profetada, que não é profecia, é profetada, tá? Então vamos ver o que é que a Bíblia diz. E Ezequiel começa a escrever o capítulo 13 assim. Então vamos ver aqui o que menciona. Quais os tipos de profetas são mencionados aqui? Essa é a nossa primeira pergunta.
Eu vou ler o texto, porque os textos são bem explicativos. Então, se você não teve tempo de ler, você vai ouvir eu falando, tá? Na Bíblia, na linguagem de hoje. Os tipos de profetas que são mencionados aqui. Então, ele começa assim. O Senhor falou comigo assim. Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto. Ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram. Aí ele está referindo sobre as muralhas de Jerusalém, tá? Nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. O que ele está falando? Em vez de botar a mão na massa, ficar lá falando as adivinhações dele, tá? É isso aqui. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem, a palavra do Senhor é essa. E ainda esperam que as palavras dele se cumpram. Eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Qual tipo de profeta que Deus está falando para Ezequiel? Então vamos lá. Falsos profetas você já sabe, ok. Mas existem coisas mais sutis e que a gente não percebe, tá? Então eu vou dizer uma coisa, suponhamos. A minha amiga, Mariazinha, teve um bebê e o bebê dela chama Joãozinho, tá? E eu acho no meu coração que ela serve ao Senhor, o marido também, e que o menino vai ser um homem de Deus, porque eu conheço ela, eu sei a forma que vai criar o menino. Outra coisa, ela é minha amiga, eu amo o menino. Só que aí, eu vou lá visitar o bebê, em vez de eu falar, nossa, eu acho, assim, eis que te digo, essa criança vai ser pá. Foi Deus que falou? Foi o meu desejo do coração. Então, é errado você falar o seu desejo? Não, você pode falar o que você deseja, mas não diga que foi Deus que falou quando Deus não falou. Porque às vezes você não vê o futuro, às vezes a coisa não é como você pensa e você vai colocar Deus como mentiroso. Então vamos resumir aqui, antes de começar no detalhe, o que é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão, a Bíblia diz isso, que a blasfêmia é nem contra Deus, é contra o Espírito Santo, ok? O que vai acontecer aí eu não sei, mas tudo bem. Eu atribuir ao Espírito Santo coisas que não foi ele que fez, isso é blasfêmia, tá? Então, eis que te digo, eu falei da minha ideia. Eu acho que vai acontecer, mas não foi Deus que falou. Outra coisa, tirar o crédito do Espírito Santo de outras coisas também é blasfêmia. Não dar crédito ao que as atitudes do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo, não dar o crédito ou dar o crédito errado. Então, na dúvida, fica quieto, tá? Outra coisa, eu nunca vi, estudando a Bíblia agora, tô falando para vocês nessa nova fase da minha vida, que eu voltei a estudar, nós estamos estudando, sim, os livros proféticos. Até agora, eu não vi uma profecia que é assim, você vai mudar para outro país, você vai ficar rica e você não sei o que. Eu não vi nenhuma profecia aqui. Todas as vezes que Deus levanta o profeta para falar, é o quê? É para dar dura no povo. Vocês estão fazendo... Pode ver, gente, nós já começamos a ver isso lá em Daniel. É o quê? Vocês estão fazendo isso, a consequência é isso, e aqui está o escape. Todas as profecias que eu vi até agora, eu não sei se até o final de Ezequiel vai mudar, ou se Jeremias vai mudar, mas até agora eu só vi a profecia o quê? É falar a palavra, tá? Então esse negócio é adivinhação. Existe espírito de adivinhação? Sim. É errado? Sim, contanto que você não acredite a Deus. Eis que te digo, gente, é muito sério. Eu tenho uma conduta.
Eu não sei por que eu sou meio vítima, sabe? É só ir para uma igreja pentecostal que eu não conheço, sempre me catam. Eu não sei se é porque eu sou grande, ou o que é essa cara meio estranha, não sei. Porque eu não perco eu visitar uma igreja, dessas igrejas mais avivadas, eu não escapo. Sempre vem alguém e eis que te digo. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça. A pessoa vem com o maior carinho, vem falar, eu abraço. Que coisa mais legal, né? Fala no meu ouvido. Agora chega e fala assim, Kátia, eu tenho uma coisa para falar para você. Que bom, chama a minha amiga, chama alguém para ouvir junto comigo. A história já cai pela metade, tá? Então, isso eu tô dizendo que eu faço assim. Pode ser que eu esteja errada e que depois eu vá aprender e eu tenho humildade para chegar e falar, gente, estava tudo errado, não? Mas até hoje, o que eu vi é as profecias são usadas e às vezes é por pessoas, não são más. É que aquele é o desejo do coração dela. Tá? Ela tá te dizendo coisas boas, porque tem a lei da atração, não sei o quê. Mas não use o nome de Deus em vão. Não diga que foi Deus que falou uma coisa, que não foi Ele que falou. Às vezes até Deus mostra alguma coisa para você, mas você fica quieto. Já parou pra pensar nisso? Um dia eu vi um pastor falando um troço tão legal, que ele disse o seguinte, se Deus mostra um negócio para você em sonho, é para ninguém saber. Né? Não sei. Vamos voltar ao texto. Então, sobre o que Deus falou para Ezequiel aqui? As pessoas que falam, isto é a palavra do Senhor. Então, ele fala, as visões que vocês têm são falsas. Então, os profetas, que tipo de profetas? Aqueles que não repassam a palavra de Deus. E sem manipulação, vontade própria, adivinhação, cartomante gospel. Quem caminha comigo sabe que eu gosto, de vez em quando eu falo da cartomante gospel. Mas é dentro da igreja, vai lá para ler o futuro. Gente, vamos olhar a palavra. E aí, cuidado com a blasfêmia, ok? Então, o tipo de profeta, a pergunta é essa, é os profetas que usam o nome de Deus em vão. Vamos lá. Pergunta 2. Como Deus age com os falsos profetas? Presta atenção. Então, primeiro ele descreve esse tipo de profeta, aí ele começa. Por isso, o Senhor Deus diz a eles, as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras, e por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para sua terra. E assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo, dizendo que tudo vai bem, quando tudo vai mal. O meu povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram e rebocaram. Olha como que ele está dando exemplo da fragilidade da profecia, tá? Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar uma chuva pesada e também chuva de pedra, e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Portanto, o que o Senhor Deus diz é isso: no meu furor mandarei um vento forte, chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Só lembrando como ele começou falando da parede, que é o quê? As pessoas construíram verdades, tá? Mentirosas, e os profetas vieram e rebocaram em cima de palavras falsas, ok? A parede que vocês rebocaram sentirão a força da minha ira. Então eu direi a vocês, a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. Isto é, não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem quando tudo ia mal. Eu, o Senhor Deus, falei. Porque todas as vezes que eu vi até agora, Kátia, Deus falando, a profecia está acontecendo isso, você está errado, não é bajulando. Não é bajulando, é botando na sua cara a sua culpa, ok? Então, o que nós vemos aqui? O profeta, para cair na graça do povo, na igreja, só fala coisas agradáveis, né? Então, a maior parte das profecias é para mencionar, não diria castigo, mas é o juízo de Deus em cima daquilo que você está fazendo. Então, vamos parar de dar ouvido
para essas coisas, tá? Eu já passei por tanta experiência. Eu faço um chá mensal na minha casa. E uma vez aqui, já na Geórgia, veio uma menina e falou assim: ah, uma senhora, o seu chá vai ser quando o próximo? Ah, vai ser tal dia. Então, você me convida, porque aí eu sou profeta, eu faço profecia e a gente racha depois. Eu falei: racha o quê? A oferta. O que oferta? Uai, o profeta não pode sair sem o ganho, porque tem um texto que fala isso. Quer dizer, ela já queria cobrar pela profecia e ainda dividir comigo. Bom, nem preciso dizer que eu nem convidei ela, né? Sinceramente, esse tipo de gente já tem problema demais para chamar mais um, né? Então, o que acontece? Não vamos ser meninos, não vamos ser crianças, não vamos a nossa carência, o nosso desespero, a nossa angústia ser manipulado por pessoas que às vezes são do mal e às vezes, pior, nem são do mal, mas fala que foi Deus que falou e não foi, tá? Porque quando Deus fala, aquilo acontece. Então eu já vi uma pastora que ela era profeta e ela acabou com a vida de uma família porque mandou a família voltar para o Ceará, onde eles tinham ido para São Paulo por causa de necessidade. Ela falou: Deus está mandando você ir. A família foi, ela pegou todos os móveis, tudo que tinha dentro da casa, pegou para si e não deu certo. A família voltou para São Paulo, foi lá falar com ela. Ela disse: ah, então, mas é que Deus queria ver se você é que nem Abraão, se você é fiel, então pode ficar aqui, tá tudo bem. Aí o cara falou: e as minhas coisas? Ela falou: não, agora você doou pra mim, então não tem mais. O que dá vontade de pegar uma mulher dessa? Usar o nome de Deus em vão. Utilizar uma fraqueza emocional da pessoa para benefício próprio, tá? E isso está assim no mundão e não é característica de uma outra igreja, tá? Quando nós falamos de igreja no conjunto, isso está infestando as igrejas. Bom, pergunta 3, vamos lá. Que tipo de profetisas Deus descreve? Porque sempre tem uma profetisa, né? Mulher gosta. E eu descobri uma coisa quando eu andei pelo mundo pentecostal, que não era a minha realidade, né? Eu frequentei uns ambientes assim bem interessantes. E eu descobri que profeta é nível de hierarquia. Então você entrava na igreja, você, como você estava assim, você era missionária primeiro, aí depois de missionária, aí era profeta, aí era não sei o que, para chegar pastor. Acho que era isso, a hierarquia, né? Então, quer dizer, a profecia é dom. E detalhe, é dom irrevogável, tá? Então, Deus dá o dom para a profecia de acordo com a necessidade do ambiente. Então, vamos não ser crianças. Esse estudo de hoje é para a gente lavar a nossa mente e pedir discernimento do Senhor para a gente perceber o que vem do Senhor ou não. Tá? E lembrando, não é porque de repente você conhece a dona Maricota, que ela é uma profeta maravilhosa, ela é ótima mulher de Deus, às vezes não é nem por maldade. Não é por maldade, mas é porque ela deseja tanto bem para você, que ela na cabeça dela, ela tem ideia e fala que foi Deus, gente. Então, ela tá errada em falar, mas mais errado tá você em acreditar, né? Bom, que tipo de profetisas? Vamos ver a mulherada aqui. O Senhor disse: agora, homem mortal, olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias e fale contra elas. E diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte: ai de vocês, pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros, vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para as pessoas de todas as idades, a fim de tirarem vantagens. Vocês querem usar o poder de vida ou morte no meio do povo. Isso aí é o pessoal que cobra, tá? Que cobra. Vocês me desrespeitam na frente do meu povo a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns punhados de pão. Vocês matam pessoas que não deveriam comer e deixam pessoas vivas que não merecem viver. Por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam. Aqui nós estamos vendo as benzedeiras, né? E usam o dom para receber oferta. Então, né? Então. Não fique lembrando da irmã Maricota.
tá? Pense que você não vai deixar ser caído, tá? Não, você não vai permitir entrar nessa farsa. Vamos lá. Pergunta 4. E qual a sentença delas? Aí já vem. Agora o que o Senhor Deus diz é isso. Eu detesto as pulseiras enfeitiçadas. Sabe o que é isso aqui? Porque naquela época, até hoje, né? Sabe o que é patuá? Aqueles negocinhos assim que você usa para dar sorte, que a benzedeira deu. Não tem uns negócios assim, colarzinho no pescoço, colarzinho, anelzinho. É isso aí, tá? Aqui então você vê que a ideia não é nova, já é antiga, há muito tempo o povo já fazia isso. Então tá bom. Eu detesto as pulseiras enfeitiçadas. Aqui ele já mudou a palavra de profetisa para feitiçaria. Olha o perigo disso, tá? As pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livre as pessoas que vocês estavam controlando. Rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês, de uma vez por todas. Então, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora suas falsas visões e as suas falsas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que é que Deus está falando aqui? Eu vou desmascarar você. Então, fica na paz. Porque se tem alguém tentando manipular a sua fé, manipular a sua fraqueza, e é um falso profeta, Deus mesmo vai desmascarar. Então, não é para você também ir lá atacando, porque essa guerra não é sua. É do Senhor. Ou você não é lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou, se você é filho de Deus, se você é salvo pelo sangue de Deus, Ele vai te proteger dessas coisas, entendeu? É Ele, do Senhor é a guerra, tá bom? Vamos lá, pergunta 5. Qual tipo de idolatria que os líderes cultuavam? Ah, que interessante. Então, os líderes eram idólatras? Os líderes aqui, não tá falando líder do país, é líderes da igreja, do povo. E tem, vamos lá. Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, esses homens deram seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que eu vou lhe dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Todo israelita que sente no coração vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles os façam pecar e vai consultar um profeta, receberá minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Então, o que é que você está falando aqui? Os líderes tinham ídolos no seu coração. Então vamos ver, o que será? Toda vez que fala em ídolo, a gente fica imaginando aquelas estatuazinhas lá, tá? Dos bichos. Vamos definir o que é ídolo. É aquilo que dirige todas as atitudes do seu dia, tá? Então, o que é um Deus para você? Deus é aquele que dirige qualquer atitude. Muitas vezes não é uma estátua, não é uma entidade, não é nada. De repente o seu ídolo, gente, é o trabalho. O seu ídolo está assim de gente que o ídolo é o dinheiro. Então, por quê? O dinheiro é errado? Não. Ai, mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Você colocar tudo em cima do dinheiro. Numa situação hoje que nós passamos, de dificuldade que a gente tem que trabalhar, então assim, eu não tô dizendo pra você virar vagabundo, mas ok, você tem que trabalhar, mas espera aí, o dinheiro foi feito para te servir, não você para servir o dinheiro. Então, o que é o seu ídolo? Às vezes não é o dinheiro, às vezes é o seu emprego. Eu não sei, eu conheci uma menina
que eu tenho salão, né? E ela fazia a maquiagem definitiva, ela ia lá fazer. Uma vez por mês ela ia lá. E um dia ela me contou que uma das coisas que Deus tirou dela foi o amor à joia. Eu falei, sério? Ela falou, então, eu dei tudo que eu tinha, eu não posso mais usar joia. Aí eu falei, uai, mas que coisa estranha, né? Aí ela explicou, ela disse assim, o meu relacionamento com joia era tão doentio, porque eu fazia dívida para comprar joia. Eu terminava, eu passava necessidade para comprar joia, porque eu tinha que ter joia, porque então eu descobri que a joia estava virando o meu ídolo. E Deus me falou que joia, então hoje eu não uso e sarei disso. Então, é pecado usar joia? Não. O que é o seu ídolo? O que é o seu vício? Ah, vícios, vamos falar, vício é pensa em droga e cachaça, né? Gente, a minha mãe conta que ela era jovem e ela descobriu que ela estava viciada em Coca-Cola. Se ela não tomasse uma Coca, a Coca-Cola saiu, chegou no Brasil, né? Minha mãe era solteira ainda. E diz que era assim, ela tinha que tomar Coca-Cola, senão ela tinha dor de cabeça. O que é pra você? O que é que domina você? O vício é aquilo que você não consegue largar. O vício é aquele que domina a sua vontade e a maior parte do seu dia, tá? Muitas vezes o seu vício é o seu ídolo, que você não fica sem. Tá? Então, o negócio é muito sério. Aqui ele tá falando com os líderes que tinha ídolo dentro do coração. Porque ele vê o nosso coração, o resto do povo não. Então você pode achar que eu tô lá tudo na roupinha de sacrossanta, a porteira do Santo dos Santos, né? Mas eu tenho lá no meu coração carcomendo, eu tenho os meus ídolos. E aí, o que Deus vai fazer? Ele tá aqui, ó, ele tá dizendo que ele vai dizer o quê? Volte a ser fiel, quer dizer, abandone os ídolos. Ok. Pergunta 6 é como Deus age com esses que são os líderes da igreja que têm os ídolos no coração. Vamos lá. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar, e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. E ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Aqui está falando dos israelitas e dos outros, tá? E eu a arrancarei do meio do meu povo, e assim todos ficarão sabendo que eu, Senhor, olha o peso da liderança.